E aí, pessoal, vamos continuando aqui então, terceira questão, questão número 28 da prova dos farmacêuticos do concurso da CETESB de 2009. De acordo com as características gerais dos fungos, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Letra A. A esporulação é um mecanismo de resistência dos fungos frente a condições adversas do ambiente. Letra B. Possuem quitina na parede celular e são capazes de sintetizar amido. Letra C. As leveduras são fungos multicelulares que se dividem por brotamento e ou fissão binária. Letra D. Os fungos filamentosos ou bolores são constituídos por células eucarióticas que formam filamentos designados hifas. E por fim, letra E. Os fungos desenvolvem-se melhor entre 30 e 37 graus Celsius. No entanto, fungos isolados de amostras clínicas desenvolvem-se melhor em temperaturas próximas a 37 graus Celsius. Então vamos lá. Vamos começar olhando aqui a questão alternativa A. A esporulação é um mecanismo de resistência dos fungos frente a condições adversas do ambiente. Não. Os fungos, principalmente os fungos filamentosos, que são os fungos que esporulam, isso acontece independentemente do ambiente estar ou não numa condição adversa. Isso é um mecanismo comum de proliferação fúngica. Então aqui ele está considerando que isso só acontece frente a condições adversas do ambiente. Isso não necessariamente acontece só frente a essas condições. Então a alternativa A está errada. Letra B. Possuem quitina na parede celular e são capazes de sintetizar amido. A quitina a gente pode considerar que é um esqueleto de alguns artrópodes, né? Alguns tipos de fungos, principalmente aqueles cogumelos, eles apresentam quitina na parede celular. Só que uma coisa importante é que os fungos eles não são capazes de sintetizar amido. Por quê? Porque as únicas espécies capazes de sintetizar amido existentes no planeta são as plantas, os vegetais. E fungo não é um vegetal, ele entra dentro de uma outra classe, de um outro reino, reino fungo. Então eles não são capazes de sintetizar amido. Então a resposta B também está errada. Letra C. As leveduras são fungos multicelulares que se dividem por brotamento e ou fissão binária. Bom, a letra C está parcialmente correta. Por quê? Eles se dividem por brotamento e fissão binária, as leveduras. Está certo, né? Elas se dividem. Porém, as leveduras não são fungos multicelulares. Se nós estudarmos as leveduras, nós vamos ver que elas são seres unicelulares. Elas se proliferam grandiosamente, mas todas em sua unidade, porque elas se dividem por brotamento e fissão binária e elas sempre vão conservar as características aí, da célula-mãe. Então elas não têm a capacidade de se tornar um organismo multicelular. Todas as leveduras são organismos unicelulares. Então a letra C também está errada. Letra D. Os fungos filamentosos ou bolores são constituídos por células eucarióticas que formam filamentos designados hifas. A letra D está correta. Começando por células eucarióticas. Todos os fungos são células eucarióticas, ou seja, apresentam um material genético envolto por uma membrana nuclear. Os fungos são todos eucariotos, tá ok? E fungos filamentosos, né, os filamentos, nada mais são do que um conjunto de hifas. E se a gente for estudar os fungos, a gente vê que as hifas formam os filamentos. Então, a alternativa D está na sua totalidade correta. Mas vamos ver a alternativa E. Os fungos desenvolvem-se melhor entre 30 e 37 graus Celsius. No entanto, fungos isolados de amostras clínicas desenvolvem-se melhor em temperaturas próximas a 37. Veja, os fungos eles são os seres vivos mais adaptáveis e mais versáteis que a gente encontra por aí. Eles conseguem sobreviver a diversas condições e conseguem se proliferar em vários ambientes. Existem casos até de fungos que conseguem se proliferar no vidro e utilizar a matéria-prima do vidro para se alimentar. Mas observe o seguinte, fungos que são isolados de amostras clínicas, de importância clínica, a melhor temperatura para o desenvolvimento desses fungos não é a 37, é a 25 graus Celsius. Então essa questão está errada por mostrar a temperatura errada do desenvolvimento de fungos que tem importância clínica. Tá? Então aqui ela está errada porque em vez de ser 37, o melhor desenvolvimento, a temperatura de desenvolvimento desses fungos é a 27 graus. Então a resposta correta para essa questão é a letra D. Os fungos filamentosos ou bolores são constituídos por células eucarióticas que formam filamentos designados hifas. Beleza? Daqui a pouco a gente tem mais questões aí. Até daqui a pouco.